O reflexo no monitor de 32 polegadas é a única janela que eu tenho para o mundo que eu deveria proteger. No centro de monitoramento do Shopping Center Horizonte, o tempo não corre. Ele se arrasta entre os pixels de 64 câmeras de alta definição. O brilho azulado das telas queima as minhas retinas, criando uma aura de cansaço que nenhum café de máquina consegue apagar. São exatamente 2h45 da manhã. O silêncio aqui na sala de controle é absoluto, quebrado apenas pelo zumbido dos ventiladores dos servidores e pelo estalo ocasional do plástico das cadeiras de escritório se ajustando ao peso do meu corpo. Eu estava alternando entre as visualizações do subsolo 2, um lugar de concreto bruto, tubulações expostas e sombras que parecem ter vida própria, quando eu o vi. Na câmera 49, bem no canto do setor de descarga de mercadorias, um vulto se moveu. Não foi um movimento rápido como o de um animal, nem errático como o de um viciado procurando abrigo. Foi um deslocamento fluido, uma mancha de escuridão que parecia absorver a luz fraca das lâmpadas de vapor de sódio. Senti um calafrio subir pela base da minha coluna, eriçando os pelos do meu pescoço. Levei a mão trêmula ao mouse e posicionei o cursor sobre o quadrante da câmera 49. Dei 2 cliques para expandir a imagem. O vulto estava lá, parado ao lado de uma coluna de sustentação numerada com o algarismo 14. Eu usei o comando de zoom óptico da câmera tipo Dome. A lente girou no subsolo, produzindo um ruído mecânico que eu quase consegui ouvir através das paredes de concreto da sala de máquinas. A imagem começou a distorcer. O grânulo do vídeo aumentou, transformando o concreto cinza em uma massa de pixels vibrantes. O vulto, antes uma mancha, começou a ganhar contornos. Parecia ser um homem, mas as proporções estavam erradas. Os braços eram longos demais, as articulações pareciam dobrar para o lado oposto. E ele não tinha rosto, apenas uma superfície lisa de um cinza doentio que refletia o brilho infravermelho da câmera. Foi então que a distorção atingiu o ápice. A tela piscou em branco por 1 milésimo de segundo, e quando a imagem voltou, o setor de descarga estava vazio. Não havia vulto, não havia movimento, apenas o concreto frio. Mas a minha respiração travou na garganta quando eu olhei para o reflexo do monitor. Na tela escura do quadrante da câmera 50, que estava desativada, eu vi a minha própria silhueta sentada na cadeira. E exatamente atrás de mim, a 10 centímetros da minha nuca, estava o vulto. Eu não ousei me mexer. O coração batia com tanta força contra as minhas costelas que eu tinha a impressão de que o som preenchia toda a sala de monitoramento. Eu não ouvi a porta se abrir. Eu não ouvi passos no carpete industrial. O ar atrás de mim ficou subitamente gélido, um frio que parecia emanar do vácuo. No reflexo, as mãos longas e cinzentas daquela coisa estavam começando a se erguer, os dedos finos se aproximando das minhas têmporas. Eu fechei os olhos com força. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Quando os abri e girei a cadeira com um impulso desesperado, não havia nada. A sala de controle continuava a mesma. O brilho azulado, os servidores zumbindo, a porta trancada por dentro com a trava eletrônica. Eu olhei para o monitor novamente. O reflexo agora mostrava apenas a sala vazia. Mas a câmera 49, no subsolo 2, agora exibia algo novo. Escrito na poeira da coluna número 14, com letras grandes e irregulares, estava o meu nome completo. O Shopping Horizonte é uma estrutura de 100 mil metros quadrados de puro comércio, mas à noite ele se transforma em um labirinto de arquitetura morta. Os manequins nas vitrines das lojas de grife parecem vigias silenciosos, seus olhos de plástico seguindo o movimento de qualquer coisa que ouse quebrar a estática dos corredores. Eu voltei a me sentar, mas o peso da dúvida era maior do que o peso do cansaço. Teria sido uma falha técnica?
Um artefato de compressão do software de vídeo que gerou uma pareidolia no reflexo do monitor. Ou será que o sistema de segurança capturou algo que a física convencional não consegue explicar? Eu peguei o radiocomunicador no cinto. Apertei o botão lateral. Central para a Ronda 1? Você está na escuta? O rádio devolveu apenas um chiado de estática agressiva. Tentei novamente. Central para a Ronda 2. Responda. O chiado se transformou em um som rítmico, como uma respiração pesada, úmida, vinda de pulmões que pareciam estar cheios de fluido. Uma voz, composta por pedaços de anúncios de rádio que o shopping tocava durante o dia, formou uma frase. 60% de desconto na sua alma, operador. Eu joguei o rádio sobre a bancada de granito. O suor escorria pelo meu rosto, manchando o colarinho do uniforme. O centro de monitoramento, que antes era o meu refúgio fortificado, agora parecia uma jaula de vidro. Olhei para o mosaico de telas. Na câmera 12, que cobria a praça de alimentação, todas as cadeiras estavam empilhadas sobre as mesas, exceto uma. Uma única cadeira de metal estava posicionada exatamente no centro do salão, voltada para a câmera, como se alguém estivesse sentado ali, me encarando. A câmera 16, no cinema, capturou o movimento das cortinas de veludo vermelho da sala 4 se agitando, embora o sistema de ar-condicionado estivesse desligado naquele setor para economizar energia. O shopping estava acordando. Não um despertar de vida e consumo, mas um despertar de algo antigo, algo que habita as lacunas entre as coordenadas geográficas de grandes construções. Eu tentei acessar o log do sistema de alarme. O teclado parecia quente ao toque. Cada tecla que eu pressionava emitia um bip que soava como um grito abafado. O log mostrava que todos os sensores de presença do shopping estavam disparando em sequência, do subsolo até o terceiro piso. É uma onda, eu pensei. Algo está subindo. Algo está vindo para cá. Eu olhei para o monitor de incêndio. A temperatura na sala de máquinas, vizinha à sala de controle, estava subindo rapidamente. 40 graus, 50 graus, 60 graus. O cheiro de ozônio e isolamento de fios queimados começou a invadir o ambiente através das grelhas de ventilação. O brilho azulado das telas começou a oscilar. As imagens das câmeras perdendo a sincronia. As cores se invertendo até que o shopping inteiro parecesse um negativo fotográfico de um pesadelo industrial. Eu precisava sair. Mas quando tentei acionar o comando de abertura da porta eletrônica no console, o sistema respondeu com uma mensagem de erro em letras vermelhas. Acesso negado. Usuário não reconhecido. Eu bati no visor de cristal líquido. Eu sou o operador. Eu tenho a senha mestre, mas o sistema de segurança do shopping Horizonte tinha decidido que eu era o intruso. Ou talvez que eu era o componente que faltava na sua vasta rede de hardware. O som de batidas começou na porta de metal da sala de controle. Batidas lentas, pesadas, que faziam a estrutura de aço vibrar. Tum, tum, tum. No monitor da câmera que cobria o corredor externo da segurança, não havia ninguém. O corredor estava iluminado e vazio. Mas o som continuava. O vulto estava lá. Ele só não estava no espectro visível daquela câmera específica. Eu me escondi debaixo da bancada, entre os cabos de rede e os estabilizadores. O cheiro de poeira e eletrônicos quentes era sufocante. Eu ouvi o som do leitor de cartões na porta, emitindo um bip de confirmação. A trava correu. A porta abriu com um suspiro pneumático. O silêncio que se seguiu foi o pior momento da minha vida. Eu ouvia o zumbido dos servidores, o som da minha própria pulsação e o ruído de algo que não era sólido se arrastando pelo carpete. A cadeira de escritório onde eu estava sentado, segundos antes, girou. Eu vi as rodinhas de plástico se movendo pelo espaço entre as minhas pernas, debaixo da bancada. A cadeira parou.
Eu ouvi o som de teclas sendo pressionadas acima de mim. Um digitado rápido, preciso. Eu olhei para o monitor reserva que ficava no nível do chão, usado para testes de cabos. O que eu vi me fez querer arrancar os meus próprios olhos. O vulto estava sentado na minha cadeira. Ele estava operando as câmeras. Ele estava dando zoom no meu próprio rosto, capturado pela webcam de segurança instalada no topo do monitor principal. No monitor debaixo da bancada, eu via a mim mesmo, encolhido e trêmulo, mas a imagem estava sendo processada. Minha pele no vídeo estava ficando cinza, meus olhos estavam sumindo, meus braços estavam se alongando. O sistema de monitoramento estava me reescrevendo. Eu não era mais um homem. Eu estava sendo transformado em um código de erro. Uma falha na matriz de segurança do shopping. Eu senti os fios de rede atrás de mim começarem a se mover, enrolando-se nos meus pulsos como serpentes de cobre. Eles não queriam me estrangular. Eles estavam se conectando ao meu sistema nervoso. Uma dor aguda, como 1000 agulhas de eletricidade, percorreu a minha espinha quando o primeiro conector RJ45 perfurou a pele na base do meu pescoço. A última coisa que eu vi antes da minha consciência se fragmentar em bilhões de bits de informação foi o mosaico de telas. Em cada uma das 64 câmeras, o vulto aparecia em um lugar diferente do shopping. Ele estava na farmácia, ele estava na loja de brinquedos, ele estava no telhado, ele estava no estacionamento. Ele era o shopping. E agora, eu também era. O Shopping Horizonte nunca dorme porque ele precisa de mentes para processar o vácuo de seus corredores vazios. O turno da noite não é para vigiar o patrimônio contra ladrões. É para garantir que a estrutura receba a sua dose diária de consciência humana. O operador de monitoramento anterior a mim também deve estar lá, em algum lugar, talvez na câmera 32 ou na 17. O sol nasceu lá fora, mas eu não o vi. Eu não sinto mais o calor da luz solar, apenas o brilho constante de 60 Hz das lâmpadas fluorescentes que agora eu controlo com o pensamento. Eu sou a câmera 49. Eu sou a distorção na imagem. Eu sou o vulto que você vai ver quando estiver passando pelo subsolo 2 e olhar para o monitor de segurança que o vigia, esqueceu ligado. Se você trabalha em shoppings, hospitais ou grandes centros empresariais durante a madrugada e notar que a imagem de uma câmera está demorando para carregar, ou que o reflexo no monitor parece ter um atraso de 1 milésimo de segundo, não dê zoom. Não tente identificar o vulto. A dúvida entre a falha técnica e a presença física é a porta de entrada que o sistema usa para te buscar. O rádio na minha bancada agora emite um som claro. É a minha voz, mas não é o que eu diria. É o que o shopping precisa que seja dito. Central para novo operador. Bem-vindo ao turno. O livro de ocorrências está aberto na página 313. Assine com o seu sangue ou com a sua estática. O Shopping Horizonte agradece a sua preferência. Eu vejo o novo vigia chegando. Ele parece jovem, cansado e carrega uma garrafa térmica de café. Ele se senta na minha cadeira. Ele ajusta o monitor. Ele boceja. Ele não sabe que eu estou exatamente atrás dele, no reflexo da tela desligada. Eu só estou esperando ele dar o primeiro zoom. A integração é inevitável. E o silêncio da sala de máquinas é a nossa canção de ninar eterna. 64 câmeras, 32 monitores, um operador e uma eternidade de pixels para preencher o vazio. O shopping está satisfeito, por enquanto.